Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Hugo Cursos e vou mostrar para vocês mais um treinamento que eu fiz aqui, que é uma implementação, a terceira já no sistema da igreja. Os alunos foram me mandando aqui algumas ideias, alguns até implementaram alguns dos recursos que eu vou fazer aqui para vocês durante esse treinamento e eu resolvi também colocar, mas eu tenho mais de 50 itens listados aqui ainda para implementar nesse projeto. Foi um dos projetos que eu mais recebi solicitações de melhorias, de implementações, de recursos que nós podemos colocar. E tem muita coisa ainda que você pode adequar e adaptar aí nele. O que eu fiz aqui? Eu vou falar rapidinho, daqui a pouco eu mostro aí para vocês. Eu fiz a transferência de membros, tá? A parte aqui de relatório também dessas transferências para o pastor administrador, ou o bispo aí. Ocultação de alguns itens do banner quando não possui, então depois eu explico também. Fechamento mensal da igreja com o salário aí do pastor, que é a pré-venda. Relatórios desses fechamentos, vai mandar o saldo para o próximo mês. Informativo de culto, tá? Que é para poder gerar um relatório PDF com a ficha de como vai acontecer aquele culto, do passo a passo aí relacionado ao culto. Vamos ver então algumas dessas modificações. Foi o principal que eu acabei anotando aqui. Tem mais alguns outros detalhes também, mas são coisas menores aqui que eu fui colocando. E como eu falei, tem muitas outras ideias também que eu tenho ainda para implementar mais para frente, ano que vem. É muito provável que eu venha fazer mais alguma implementação para ele. Eu tenho feito isso com todos os projetos. Vamos lá. Eu vou entrar aqui em alguma das igrejas e se ele vier, lembrando que ali tem a matriz e tem as filiais. Eu não vou explicar nada do sistema porque isso já tem um vídeo que explica. Então, se você ainda não conhece o projeto, assista o vídeo primeiro do projeto completo e depois assista os vídeos das implementações que foram as melhorias que foram acontecendo. Essa, como eu disse, é a terceira implementação, a terceira melhorias, terceiro conjunto de melhorias que eu faço para esse projeto. Então ele entra aqui no cadastro onde tem os membros dessa igreja e aqui eu adicionei uma nova opção, que é transferência de membro, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o membro Marcela e aqui eu posso selecionar para qual igreja eu vou estar mandando ele. Se tiver alguma observação também, eu defino aqui, quando eu clicar em transferir, pronto, ela sai dessa igreja e vai para aquela outra igreja na qual eu selecionei. Não lembro ali qual das duas foi, mas vamos ver se foi nessa aqui, cadastro de membro, deveria ter prestado atenção aqui, mas não olhei. Foi nela, tá vendo? Marcela Silva. Então poderia transferir ela de novo, e inserir lá. Lembrando que aqui o superadministrador, que é o pastor presidente, ele consegue gerar, os relatórios aqui dessas transferências que vão acontecendo. Deixa eu voltar para o painel dele e aqui em relatórios, acabei clicando errado, em relatórios, ele tem a opção aqui de relatório de transferência de membro. Então, se ele quiser ver, por exemplo, todos os membros que foram transferidos aqui dentro desse mês ou dentro de qualquer outro período de data, ele define ali e vai conseguir visualizar isso. Tá? Então, ele vê aqui que a Marcela saiu dessa igreja e foi para essa. E quem fez a transferência foi esse pastor e são as informações que eu julguei necessárias para serem colocadas ali. A outra informação é relacionada ao site. No site, quando você entra aqui no início dele, ele tem vamos entrar aqui no início de tudo, Tanto no início de todos eles, ele tem um banner aqui em cima, e quando você entra em uma das congregações, também vem um banner aqui, que é um carrossel rotativo, tá vendo? Percebam que esse primeiro não tem nada mostrando em cima dele, o segundo já vai vir título, vai vir texto, vai vir a opção de ver vídeo, ver mais, mas às vezes é um banner que já tem a informação falando do que se trata, como é esse primeiro, porque já tem data, tem tudo, então não condiz com que ele tenha essa necessidade de aparecer texto, tá? Então, como que eu tratei isso? Eu fiz o seguinte, vamos aqui, aonde tem o cadastro de evento, eu coloquei algumas opções. Então, quando ele estiver cadastrando um novo evento, ou quando ele estiver editando um evento já existente, ele tem como marcar aqui, se ele marcar título banner, não vai ser apresentado lá o título que está escrito aqui, Se ele marcar, por exemplo, data do banner, vídeo, nada disso vai ser apresentado. Então, ele pode tirar todos esses itens que ficam em cima do banner ali, ou pode, ou pode tirar alguns deles, ok? Então ele tem essa possibilidade. A mesma coisa acontece aqui, na hora que ele entrar em uma dessas informações, vamos aqui nos eventos. Então nos eventos ele consegue ver todos os eventos da igreja. Aqui também vai ter o banner dele e ele não tem nada em cima, tá vendo? Aqui tem o texto, aí sim, os textos que existem estão aqui, o vídeo está aqui, o restante estão as informações aí inseridas. Mas ele não vai atrapalhar nada ali. Esse aqui, por exemplo, não tem o banner com texto. Então eu já deixei ficar apresentado aqueles textos em cima dele. Então é basicamente para fazer esse tratamento. Alguns alunos me pediram também para poder fazer essa adequação. Ok? Agora, quanto à funcionalidade, e muitos alunos mudaram esse layout, esse template, tá? Tem vários outros templates aí também que são melhores, vocês podem utilizar esses templates aí dentro do projeto. Aqui, o fechamento mensal da igreja, como que funciona isso? No financeiro, eu coloquei uma opção de fechamento, e aqui a única coisa que ele vai fazer é bem simples, é selecionar qual é o mês que ele quer fazer esse fechamento. Então, por exemplo, eu selecionei aqui,
o mês de julho, né? Geralmente vai ser o mês anterior, porque tem que ser feito mês a mês. Então, só selecionar uma data de julho e clicar em salvar. Aí ele vai fazer toda a totalização, tudo que entrou com dízimo, oferta, né? Tudo que saiu, que foi gastos aí feito pela igreja, vai gerar um saldo, vai gerar a pré-benda, tá? A pré-benda, como ela é definida, que é o valor que fica arrecadado pelo pastor ou pela igreja ali. Eu coloquei para que tenha essas duas possibilidades. O pastor bispo, ou pastor presidente, o super administrador aqui do projeto, ele vai ter, quando cadastra a igreja, a possibilidade de escolher um campo aqui, ó, que é a pré-benda. Então ele pode definir qual é esse valor em porcentagem que aqueles... Aqui eu até poderia colocar 4, 4 e 4, que ele está pequeno. Pronto, ajustei lá, ó. Aí, ó, que aqui fica um pouco maior, né, e esses tamanhos menores. Então ele pode definir em porcentagem quanto que vai ficar para aquela igreja, tá? Ou para aquele pastor ou para aqueles pastores. Se você quiser também, eu ensinei aqui, ó, a opção, porque ele também cadastra os pastores principais, né? E quando ele cadastrar os pastores presbíteros, ele pode relacionar essa pré-benda direto a ele, tá? Então isso é como se fosse o salário do pastor ali, é o tanto que ele vai receber, né, ali. Eu coloquei como porcentagem, mas se você quiser colocar como um valor fixo também pode. E aí vamos voltar para lá, deixa eu voltar aqui para a igreja, clica aqui, ó, novamente nela, e vamos aqui, eu tô falando clica aqui, mas se você estiver acompanhando e quiser testar, você vai poder testar nesse site aqui, ó. Ainda não subi as modificações lá, mas vão estar lá, tá? Aqui, ó, igreja.gucurso.com.br. Então vão estar aqui as informações e você vai conseguir acessar aí para poder testar ele. É só vir aqui em login e já vai estar preenchido, né, com o login do super administrador, que é essa tela aonde eu estou nesse momento aqui. Voltando aqui para o servidor local, pronto. Aqui então em fechamento, ele vai fazer o fechamento e vai colocar a pré-benda, por exemplo, aqui deu um total de 500 de lucro. E ele está com 30%, né? Acho que é 30% mesmo daquele valor. Então ele tem aí, né, o direito de 30% do valor adquirido aqui, né, do saldo total adquirido, tá? Então 150 fica aqui para o pastor ou para os pastores e o restante fica em saldo final. Esse saldo final, o que acontece com ele? Ele é jogado no próximo mês. Então se eu fechei outubro, novembro, eu já começo aqui no meu financeiro, ó, com aqueles 350. Então ele vem como um saldo mês de 350. E aí ele já inicia esse novo saldo para que fique certo aquele dinheiro ali correndo aí, né, mês a mês. Vamos para a próxima adequação, que foi o relatório de fechamento. Então lá, né, no painel administrador, ele vai ter a opção aqui também de fazer um relatório e verificar, ó, por exemplo, do mês 11, né, vamos colocar aqui, ó, no mês 10, qualquer dia, porque o que importa aqui é o mês e o ano, tá? E aí, se ele selecionou qualquer dia do mês 10, ele vai mostrar quais foram as igrejas que entregaram aquele fechamento. Isso aqui é o pastor presidente verificando isso. Então, se ele tem 3 igrejas cadastradas, as 3 têm o fechamento feito, né? Então, essa vai vir os valores, essa aqui também. E é mais para ele ter um controle mesmo daquilo que está movimentando ali. Aí depois disso eu fiz o informativo de culto, né, com o relatório e a ficha dele aqui, que é a última condição. Então vamos lá. Como que funciona o informativo de culto? Ele faz aqui, ó, um cadastro de informativo de culto. Aqui eu criei um, né, que foi para, por exemplo, um culto do dia 9/11 às 19 horas. Então cada culto ele pode fazer um. E aqui são várias informações. Eu peguei uma ficha com um dos alunos que me mandaram e acabei tomando como base ela, tá? E coloquei aqueles campos, mas esses campos, eles são maleáveis, você pode ir lá na tabela e trocar, ou acrescentar outros caso você precise, mas eu acho que essa ficha já está bem completa, tem muita coisa aqui já estruturada nela. Então você preencheu todos os campos, vou pegar um aqui que já está preenchido, vou clicar para editar, eu poderia editar ele, né? É claro que total de membros, essa parte que está aqui embaixo, total de visitantes, total de conversões que teve, o total de ofertas e o total de dízimos, isso é algo que vai ser lançado depois, então eu deixei para que pudesse ser escrito na folha, né? E depois ele pode fazer a edição aqui, mas isso aqui, depois que aqui é movimentação financeira, vai ser lançado, tá tudo aqui, ó, vai ser lançado pelos, me fugiu o nome aqui, mas pelos tesoureiros. Então isso é um controle da tesouraria, isso tem que ser feito, isso aqui é só um esboço mesmo para o culto e para poder ter uma melhor organização dele. Se você clicar aqui, ele gera, por exemplo, um PDF, né, daquilo ali, que é como se fosse um relatóriozinho mostrando tudo que foi definido. Então, por exemplo, qual é a igreja, qual é o pastor que vai pregar, ele pode ser um pastor da própria igreja, um convidado, qual é a data do culto, qual é o texto base, o evento, o horário desse culto, o tema do culto, quem é o pastor responsável pelo culto, quais são os demais pastores que vão estar ali, líder de louvor, obreiros, abertura, pessoal de apoio, recado, recepção, então tem tudo. É claro que, como eu falei, pode acrescentar outros campos de acordo com a sua necessidade.
Esses campos aqui, eles não vêm preenchidos. Então, no final do culto, essa ficha aqui, como vai ser impressa, alguém vai ficar responsável por isso, vai colocar, não, o total de membros foram X, né? O total de visitantes, teve 6 visitantes, né? Tantas conversões, qual foi o total de ofertas. Isso é mais para poder ter um esboço aqui, e depois isso pode ser lançado aí como dados no sistema, tá? Então a ficha de culto é essa, e ela pode obviamente aqui também ser impressa, porque ela já gera como um PDF, ou pode ser enviada, né? Até mesmo ficar aí no WhatsApp. Hoje em dia não tem tanta necessidade de ficar imprimindo tudo, mas é só uma forma mesmo fácil de você conseguir consultar e ter uma melhor organização aí do culto. Então isso foi, né, ou essas foram as implementações que eu fiz para esse terceiro módulo aí, né, de implementações do projeto da igreja.